Bom dia. Estou aqui para falar de transição. E essa forma do triângulo, que é a forma que representa o começo, a célula, já nos diz que toda transição tem algo novo que quer acontecer. E o contexto desse processo chamado, desse movimento internacional chamado Transition Towns, ou cidade em transição, ele se apoia nesses 3 pontos que hoje todos nós, de alguma maneira, já estamos experienciando, vivenciando, sofrendo, ou pelo menos ficando curiosos sobre eles, né? Crise econômica, mudança climática e pico do óleo. Então, em 2005, há não muito tempo atrás, um professor de permacultura, chamado Rob Hopkins, na cidade de Kinsale, na Irlanda, resolveu, junto com seus alunos, tomar um passo inovador e criar um plano de energia descendente. Ou seja, a busca do óleo dentro dos poços vai descendo, a demanda continua subindo, mas vai chegar um ponto que vai cair, mas as ações criativas que nós vamos ter na nossa sociedade vai subindo. Então, esse é o processo. Energia descendente, mas ação criativa ascendente. E em 2005, esse trabalho se torna, então, a abertura de um movimento que se chama Transition Towns. E em 2006, a cidade de Totnes, na Inglaterra, se torna um marco inicial dos movimentos de ação. E até hoje é o nosso modelo referencial. Então, Totnes, o ano passado, criou um livro de 300 páginas, criado pela população, junto com a comunidade local, o governo local, porque o movimento de Transition Towns é um movimento que vem do povo, para o povo, mas ele engaja organizações, empresas, corporações. Então, essa é a ideia, que ele venha de baixo, agarre o que está no meio e jogue para cima. Então, a cidade de Totnes tanto trabalha a nível global com esse plano de ação, como também trabalha com o Transition Here, Transition Neighborhoods, Transition Vizinhança, transição de ruas. A gente pode aplicar esse modelo em qualquer local. E aqui alguns vizinhos, então, trazem esse modelo para a cidade e juntos, coletivamente, começam a instalar painéis solares em ruas inteiras, de forma agregada uns com os outros, trazendo esse processo sem depender de poderes maiores que estariam facilitando esse processo para eles. 400 cidades com iniciativas oficiais, 34 países. Não estamos mais sozinhos, né, gente? Não dá para dizer que estamos sozinhos. E é nesse processo em que a gente começa a perceber que já tem muita coisa acontecendo. A gente fala de futuro possível, mas na Alemanha, com comunidades intencionais que lançaram o primeiro prédio de 3 andares feito de fardo de palha. A gente tem, em São Paulo, bairros que já são considerados e trabalhados como ecobairros. E temos também aqui um modelo de co-housing, que é o eu superior do condomínio, né, que trabalha em parceria com a cidade de várias formas. E aí o modelo de transição nos fala que ele só é possível se a gente despertar a genialidade da comunidade. É a genialidade individual, mas coletivamente engajada, de maneira que esse criativo seja muito mais potencializado e ele traz as pessoas para elas planejarem juntas e saberem o que é esse sonho que elas têm. E que sonho é esse que a gente tem? O que é que a gente quer sonhar junto e de onde ele vem? Na verdade, esse sonho ele só é possível se esse sonho for o sonho do indivíduo, né? Se a gente puder parar e olhar para a gente mesmo e falar o que acontece dentro de mim nesse momento, que transição é essa que está acontecendo lá fora, mas que precisa acontecer dentro de mim. Sophie Banks é uma mulher que trouxe para esse movimento a ideia da psicologia da mudança. E a psicologia da mudança fala exatamente isso. A mudança interna ela é tão importante quanto a externa. Então é preciso que a gente olhe para esses 2 processos. E nesse momento em que a gente começa a olhar para a nossa mudança interna, ao mesmo tempo a nossa consciência se expande e ela é refletida de forma física nos processos que hoje a gente está usando, dentro da tecnologia, dentro dos processos de desenho de cidade, dentro dos processos dos jogos cooperativos que se trabalha. Então, a gente percebe que essa malha horizontal, que hoje está dentro das empresas, com os gerenciamentos horizontais, ou com a quase autogestão, a gente chama, eles começam a formar esse fio que está fortalecido, e esse fio fortalecido, então, gera essa teia da vida que acontece com a diversidade. Todos são aceitos, todos são necessários dentro do processo da transição. E o Brasil tem uma peculiaridade maravilhosa. O Brasil, com a sua ginga, com a sua criatividade, pega esse modelo, adapta a sua região, que é a proposta do modelo do Transition Towns,
e faz dele um jogo super interessante. Então, traz a transição para dentro de um bairro de classe alta, Granja Viana, em São Paulo, traz a transição para dentro de um bairro de classe baixa, de transição Brasilândia, e começa a criar vários grupos de trabalho que geram ações que são super ricas, criativas, inovadoras e, mais do que tudo isso, satisfazem a alma. Que eu acho que, no fundo, é isso que todos nós precisamos, né? Então, a gente tem feira de troca, a gente tem transição na escola, a gente tem feira de produtos sem agrotóxicos, tem a parte de segurança alimentar, que é uma coisa que eu aprendi recentemente, food security. Nunca pensei que a gente fosse chegar nesse ponto. E agora a gente olha para isso com olhos positivos, porque uma das ideias do projeto de transição é que a gente possa ver esse processo e enxergar ele sempre com os olhos de quais são os recursos compartilhados que nós temos e como que a gente pode usar esses recursos de maneira positiva. Esse é o foco. Eu estou sem televisão na minha vida há 13 anos porque eu escolhi focar naquilo que eu quero criar. E aí, então, a gente tem agora o mais novo que aconteceu no mês passado, em setembro, que é o Transição da Floresta, que é o Transição Manaus, que já participou de uma ação mundial que se chama Clean Up the World, onde eles estavam fazendo todo um trabalho de limpeza da cidade de Manaus, um trabalho coletivo. Esse time que trouxe o Transição para o Brasil, e que aqui aparece numa conferência com o Rob Hopkins, é um time catalisador, que é, na verdade, um modelo de referência para que todos nós possamos seguir. E eles lançaram recentemente um slogan que chama Pés no chão, mão na massa e a cabeça na estrela. Então, esse é o slogan que a gente quer trazer para todos vocês, para que a gente tenha essa garra, essa força de saber que temos que atuar nessas 3 dimensões. E eu passei, há 15 anos atrás, saí do Brasil buscando algo novo, porque trabalhava como empresária, designer, insatisfeita numa cidade de São Paulo, poluição, cansaço, estresse, e o meu corpo falou, não dá mais. E eu recebi um chamado interno. E nesses últimos anos fiquei viajando, buscando informação, me formando nas áreas que interessava, até chegar ao ponto de me tornar uma treinadora de transição. E aí comecei a olhar para o Brasil. E ao olhar para o Brasil, senti um chamado. Mas antes desse chamado, de eu poder estar de volta aqui no Brasil, eu sentia que eu tinha que fazer alguma coisa, que algo tinha que me mostrar que eu tinha colocado o pé no chão, porque eu sou muito cabeça na estrela, né? Então, o que aconteceu? Nesse período que eu morei 12 anos no Novo México, embora em contato com muitas comunidades, tanto do Brasil quanto da Europa, a gente criou uma cidade, pegamos uma casa no centro da cidade, fizemos uma conexão com a Universidade do Novo México, trouxemos estudantes, professores da universidade e transformamos essa casa de 100 anos em uma casa sustentável. Painéis solares de baixo custo, recolhimento de água de chuva, águas cinzas indo para as hortas orgânicas. E aí eu senti que faltava alguma coisa. Eu falei, tá, eu mexi no meu mundo, mas eu preciso fazer algo mais. E aí, então, nós percebemos que a gente tinha que fomentar essa coletividade do bairro. Então, transformamos a nossa rua em uma rua em transição, trazendo ele para dentro de um domus que a gente criou no pátio de casa para passar filmes, para abrir um espaço que eles se colocassem, para a gente trabalhar no que a gente chama de sensibilização. A sensibilização é um fator muito importante. Se a gente for um modelo daquilo que a gente está fazendo, mas a gente também auxiliar o processo de sensibilização, ele chega em todos. Então, trouxemos o projeto Educação Gaia, que é também um projeto internacional complementar ao Transição, que nos dá todas as ferramentas para a gente trabalhar nesse novo processo de diálogo com a comunidade. E fizemos, então, esse trabalho acontecer dentro da universidade. Então, a gente está vendo que mesmo esses grandes elefantes brancos que seguram, né, muitas vezes, o processo de evolução, estão se engajando cada vez mais. E a gente tem que acreditar que isso é possível. E aqui, para mim, uma das imagens que mais me emociona, o prefeito de Montpellier, uma cidade dos Estados Unidos, plantando na frente da Casa Civil, a mesma coisa acontecendo na frente da Casa Civil de Denver, e aqui um grupo que a gente criou no Novo México de transição, que se reúne dentro do supermercado, para realmente poder falar, mostrar e sensibilizar as pessoas. Então, para finalizar, depois desse chamado que eu tive para o Brasil, e ao mesmo tempo, nesse processo de vir para cá, eu fiz parte de ser cofundadora de uma ecovila no interior de São Paulo, na cidade de Cunha,
que tem por finalidade trazer o Transição para a cidade de Cunha. Por que trazer o Transição para a cidade de Cunha? A cidade de Cunha, no começo do ano passado, teve 300 pontes destruídas, porque essas pontes carregavam as águas que iam para São Luís do Paraitinga. São Luís do Paraitinga ficou debaixo d'água. Qual é o nível de responsabilidade que a gente tem a nível individual e também em relação ao que o nosso contexto está criando ao nosso redor? Então, esse é o chamado que eu tenho aqui para todos vocês, para que esses modelos que a gente está trazendo sirvam de inspiração, para que a gente use o nosso poder interior, a nossa força e a nossa necessidade da nossa transição interior, para que a gente se torne guerreiro desse movimento e que para a gente possa saber que esse futuro que a gente está falando não é lá na frente, ele já está acontecendo e ele acontece aqui agora, como a gente aqui no TED. Muito obrigada.